Olá, família geminiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar três casas. Após a análise destas três casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 24, Rahe Ruiá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você geminiano, um presente para você geminiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do Cavaleiro de Espadas. Na casa 2, da energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos um 9 de ouros. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a Rainha de Ouros. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o Cavaleiro de Espadas, nós temos um 2 de espadas. Ainda nesta vibração, temos também o Ás de Ouros. Sobre o 9 de Ouros, nós temos a carta do Eremita, o arcano maior de número 9. E também vejamos a carta do Mago, o arcano maior de número 1. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a Rainha de Ouros, nós temos o 6 de espadas e também a carta, vejamos, do 7 de paus. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o Cavaleiro de Espadas, nós temos a carta do coração. Sobre o 9 de ouros, nós temos a carta dos livros. E sobre a Rainha de Ouros, nós temos a energia da serpente. Bem, geminiano, geminiana, a energia do presente ela será regida por um Cavaleiro de Espadas. Aqui nós temos um certo conflito. É só não dar a atenção a essa outra pessoa, que esse conflito ele irá se dissolver, né, gradativamente. Então é não dar palco, não bater palma, né, vamos dizer assim, porque por si só essa energia se dissolve. Então o sábio, né, desculpe aqui a expressão, não pode discutir com o burro, porque o burro sempre vai ganhar, né? Ele vai ganhar através do grito. Então, se recolha, né? Não dê atenção a que essa energia, né, que eu chamo de iconoclasta, aquele que não respeita a sua autoridade. Se recolha, fique em silêncio, saia, né, da presença desta pessoa, porque a única coisa que essa pessoa busca é conflito. E ela só sabe ganhar através do grito. Ela não é sábia. Quem é sábio aqui é você. Então, foque um pouquinho mais em si. Primeiro você, segundo você, terceiro você.
é nessa perspectiva. Procure novas ideias. Procure focar na tua exploração intelectual. Procure fazer algo a tipo de formação, seja material, seja espiritual. Até porque há aqui a energia de expansão, a mente aguçada, a mente ágil, e às vezes a gente não vai acompanhar o nosso próprio campo mental. Então você precisa desenvolver outras habilidades, e essas outras habilidades podem estar voltadas ao campo material, no sentido também de chegar novas propostas, até porque nós temos o 2 de espadas e a energia do coração. Então é uma pausa. A energia do 2 de espadas e a energia do Ás de ouros. E acima nós temos a energia do coração. Então é uma pausa aqui, como eu disse anteriormente, correlacionada a uma tomada de decisão importante. Mas essa decisão ela deve ser tomada primeiro com base naquilo que é importante para você e não para os outros. Fazer por você e para você. Então você equilibrando essas duas opções. Não fique indeciso, não faça escolhas apressadas, peça um tempo e analise essas propostas que virão até você com base, nas questões materiais. Se for saudável, se for positivo para você, se trará recursos materiais, aí você agarra. Mas a resposta tem que ser sempre dada a partir daquilo que é importante para ti. Ou pode ser até mesmo aqui uma contraproposta. Esse lado espiritual, ele estará refletindo no cotidiano. Aqui é uma energia de começo, início, vamos dizer assim, de um projeto, de uma meta, de um investimento, onde essa questão estará à sua disposição, porque essa intenção vem do alto sobre você, e você plantando aqui novas sementes no seu jardim. E esse retorno material, ele não virá de imediato, ele virá aqui a longo prazo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, do signo de Gêmeos. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente. Nós temos o 9 de ouros sobre a carta dos livros. Aqui é você vencendo pelo teu próprio esforço. É um trabalho, um negócio de forma independente, onde você tem que colocar essas ideias em movimento. Os livros também é contratos, papéis e documentos. Então, possa ser que você venha aqui desenvolver uma função, mas essa função um pouco mais independente, como o próprio tarô está apontando, porque é você colhendo os frutos do teu trabalho. É plenitude, é amadurecimento, é sucesso garantido, conquista de riqueza, mas que você tem que confiar um pouquinho mais em si, sem a necessidade aqui, eu diria, de depender diretamente das outras pessoas. Então, tenta expandir, tenta crescer, tenta fazer algo por ti e para ti. Nessa perspectiva. Isso também pode estar ligado à comunicação, porque a carta do eremita traz essa perspectiva, assim como o mago, porque tudo aquilo que você coloca a mão, você materializa, você concretiza. Então, o mago e o eremita traz essa semente, sendo plantada. É como se você estivesse aqui plantando a semente da luz na escuridão. Então, é a comunicação com sabedoria, apreciando também ficar um pouco sozinho, sozinha, para que você possa irradiar a tua luz de dentro, aquela orientação que virá de dentro de nós, ou outras pessoas aqui te mostrando o caminho. Então, é você irradiando a tua luz interior para que as outras pessoas possam enxergar. E aqui nós temos uma verdade espiritual que irá agir como norte. Só que é um momento de você concentrar a sua energia em si. Então, essa influência aqui do passado sobre o presente, pedindo para você se concentrar um pouco mais em você e não dar tanta atenção aqui o outro, para que você possa estimular as tuas mudanças, mas grandes mudanças. E
O tarot está dizendo que você possui esses recursos. Você sabe aqui como controlar e manipular uma situação, porque o mundo espiritual ele está sendo canalizado no terreno. E o tarot pede para que você foque no objetivo, traga esse impulso, né? Coloque os planos, as ações iniciais em movimento, porque tudo aquilo que você coloca à mão, você materializa, você concretiza. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem, né, o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui na tela, em algum local, o número, né, do meu WhatsApp. Na casa 3, na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos uma rainha de ouros. É o sustento, considerações sobre saúde, dieta, cuidado do corpo físico, é sustento, é nutrição. O solo está fértil, né? Você pega aqui essa sementinha e planta, isso trará frutos, lucro. Então, é você um pouco mais sintonizado com os ciclos e as estações. Mas é energia de muita prosperidade, porque você traz essa mãe protetora. Então, é nesse sentido, de fazer coisas novas, de abundância, né? Então, cuidado apenas quando você externa aqui os teus projetos, metas e intenções. Há uma energia de má intenção, a serpente, né? Então, precisa aqui ter um cuidado, não falar de imediato sobre os projetos, se sentir cansaço físico, estafa mental, sem explicação, buscar também fazer um banho de limpeza e de purificação. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também links para banhos, caso você queira, né, fazer. Então aqui é muito importante para que essa energia negativa impregnada nos outros sobre nós se dissolva. Então tenha aqui um certo cuidado, principalmente em relação aos novos projetos, porque você traz essa energia de muita prosperidade, uma Oxum, né, uma Pachamama, Gaia, essa energia da mãe e da terra, ou até aqui um pouco mais conectada à natureza, ao parque, e se sentindo muito bem nesses espaços, né? Aí abaixo nós temos o 6 de espadas, que é um processo de transição. É uma carta que traz a aprendizagens no sentido de ir em direção ao novo, buscar novas descobertas. Então, aprender coisas novas. E isso permitirá que, às vezes, a gente siga em frente. Tem que ter curiosidade, tem que querer saber, expandir, crescer. Então, você precisa deixar para trás as velhas feridas e padrões de comportamentos que te impedem de conquistar, por exemplo, novos espaços ou novas relações, porque as relações difíceis do passado têm que ficar no passado. Então, é superação de um momento desafiador para que você possa trazer leveza e, consequentemente, aprender sempre coisas novas. Cuidado aqui com o 7 de paus, né, que é uma batalha, no sentido de combater a opressão, a intimidação, defender aquilo que você acredita, ou se esforçando aqui o máximo para que você possa superar um obstáculo. Essa carta é uma carta de defesa, onde você enfrenta as oposições que parecem ser insuportáveis, mas para isso você precisa de coragem, heroísmo e viver por uma causa. Lembre-se que você está acima e essas outras pessoas estão, abaixo. Toda vez que você tenta auxiliar alguém, puxar alguém até você, você desce. Então, cuidado aqui, porque há também essa perspectiva de superação de barreiras internas e externas, um período de autodescoberta, em que o importante aqui é defender os seus valores, né? E não se conformar com menos, porque você merece mais. É nesse sentido. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos.
O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 24, Ra-Re-Ruiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 32. E a mensagem diz o seguinte: você tem forte personalidade, está sempre atento, atenta à segurança de sua família. Possui grande poder espiritual. Invoque este anjo para ter sempre bons amigos e receber proteção contra ataques de animais, assaltos e pessoas violentas. Ra-Re-Ruiá, anjo de número 24. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 32. Bem, como eu disse anteriormente aqui a vocês, no final das leituras eu estaria lendo um comentário, então eu escolhi aqui li os comentários referente ao mês de agosto de 2026 e recortei aqui o comentário da Aletheia, acredito que essa seja a pronúncia. E ela diz assim: Senhor Vinícius, sua luz resplandece e sua calma que nos acalma. Gratidão pelo respeito e o carinho à nossa orientação. Eu fico extremamente grato, mas quando eu faço uma leitura ou abro uma mesa, me conecto ao anjo, eu sempre me vejo nessa perspectiva, porque a gente tem que ter um cuidado também com a nossa fala, com aquilo que nós externamos, falamos, principalmente na posição ao qual eu me encontro, porque eu sei que a palavra, o verbo, ela tem poder da manifestação, e eu sei que tudo aquilo que eu falo, dito, se manifesta. Então, muito agradecido pelo carinho a Aletheia, mas a sua luz também resplandece. Então a gente só pode perceber a luz no outro, estando também conectado a essa luz. Eu que sou grato pelo teu carinho e por o carinho de todos vocês que assistem aqui ao meu conteúdo, porque se não fosse por vocês, esse canal não coexistia. Eu sou muito grato por cada um segurar aqui na minha mão. É tanto que eu tenho pedido aqui frequentemente, até de forma incisiva, para que as pessoas se inscrevam lá no meu outro canal, que eu comecei recentemente, nos dar um apoio. Esse canal ainda não está monetizado, por mais que tenha 25 mil inscritos, eu sou muito grato, mas é justamente para que a gente possa aqui continuar produzindo esse conteúdo de tarô. E não tem sido fácil lá, porque eu sou extremamente tímido. E estar de frente à câmera, para mim, é um processo complexo. Mas a gente tem que continuar aqui, se abrindo para essas oportunidades, se abrindo para o chamado espiritual, porque esse é o nosso trabalho. E eu fico muito grato, Se possível também, deixe o seu comentário aqui. Quem sabe, em breve, eu estarei também fazendo a leitura. Então, toda semana eu vou recortar aqui, antes de começar a leitura, um comentário e farei, no final das leituras, lerei a mensagem. Então, gratidão, paz e muita luz, beijos em seu coração e a gente se vê em breve. Gratidão.